Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos introdutórios do concreto armado. São informações, assim, vamos dizer, fundamentais ao cálculo e básicas, né? Então vamos lá primeiro falar sobre o que é o concreto armado, né? O concreto armado, ele é a associação entre o concreto simples, ou seja, aquela mistura sem armaduras, e uma armadura, né, as barras de ferro. O grande vantagem de se unir esses dois materiais é porque o aço complementa aí, então, os esforços nos quais o concreto não é muito bom na resistência. Além disso, eles têm módulos de elasticidade muito próximos quando eles são colocados juntos na proporção que são usados na construção, que é em torno aí de 92% de concreto e 8% de aço. Então, quando eles são colocados nessa proporção, os coeficientes de dilatação aí do material, né, a elasticidade dos dois, elas são praticamente equivalentes. Então, não há problema com a aderência, né? Então, os materiais ficam bem solidários. Os pré-requisitos para acompanhar este curso, né? Os pré-requisitos, além das disciplinas das mais diversas aí no curso, por exemplo, materiais de construção civil, é importante todos aqueles conceitos, traço, o FCK do concreto, isso é importante. Mas a disciplina que conduz a nossa disciplina aqui é a de mecânica das estruturas. Então, você precisa saber fazer o cálculo das reações de apoio de estruturas isostáticas, o cálculo de reações de apoio de estruturas isostáticas ou até hiperestáticas, usando software de análise estrutural, tipo F2, se você estiver usando computador, né? E o BIM Design é um app para celular, né? Funciona em Android. E aí, se vocês não conhecerem ainda esses dois softwares, eles são gratuitos, né? Vocês podem baixar, e o uso é intuitivo, e no caso do F2, você tem um manual disponível, né? No próprio site que você baixa este software, né? Importante saber também elaborar os diagramas de esforços, né? Aqueles gráficos, tanto de momento fletor como de esforços cortantes. Então, essa é a base para o cálculo estrutural, porque são essas ferramentas que possibilitam que nós façamos a modelagem matemática das estruturas. Então, nesse curso, o que você vai aprender né, chegar ao final, qual que é o objetivo de torná-lo competente no quê? No cálculo e dimensionamento das estruturas de concreto de edificações de pequeno porte com arcabouço regular e simples. O que quer dizer isso? Que mesmo que seja de pequeno porte, não pode ser uma edificação com configurações, vamos dizer assim, esquisitas. Aquele negócio, um cômodo redondo, né? As formas totalmente irregulares, né? Você contrata lá um arquiteto um tanto inventivo e aquelas tem que ser vários retângulos, né? Os cômodos, tal, as edificações mais simples e regulares, né? Essa é a ideia do cálculo estrutural para esse tipo de estruturas, que são aí 95% das existentes hoje e das em construção. Agora, o porte, pequeno porte, o que significa?
até 3 pavimentos. Se você for fazer o carregamento da estrutura, ela não pode ter mais do que 300 quilos por metro quadrado. A altura de pilares de até 3 metros, né? E a distância de pilares de 3 a 5. A largura do lado menor da laje precisa ter até 4 metros. A largura de balanços, né? Ou seja, qual é a extensão aí do beiral. Se você for usar um beiral ou uma marquise, tem que ser de até 1 metro. No cálculo aprendido nesse curso, você não tem nenhum tipo de consideração do efeito de vento, e por ser, inclusive, um cálculo de concreto armado e não de concreto protendido, nós não trabalhamos com nenhuma espécie de proteção. Então, essa é a delimitação, né? Ou seja, os limites do cálculo estrutural que esse curso ele pretende torná-lo competente com esses limites aqui. Muito bem. Então, o que nós vamos estudar? Né? Nós vamos estudar, então, o cálculo da estrutura, que vocês devem ter visto lá em Mecânica das Estruturas, que é um conjunto de elementos interligados que fazem um todo estrutural, né? Com a ideia de cada elemento estar conectado ao outro com uma finalidade de receber e transmitir esforços, né? Então, essa é a ideia. E os elementos que compõem a estrutura que a gente vai trabalhar são as lajes, vigas, pilares, e no caso das fundações, nós vamos trabalhar com sapatas. As lajes serão maciças, né? Então, delimitando mais um pouco aqui. As lajes serão maciças, aprender o cálculo todo da laje maciça, e essa aí é um cálculo básico dos elementos estruturais em laje, porque é a partir da teoria do cálculo das lajes maciças que os outros tipos eles se baseiam. Então, extrapolar para outros tipos a partir da laje maciça é possível. As vigas vão ser apenas vigas retangulares, com armadura simples. E aí a gente vai ver mais adiante o que isso significa, né, no curso. Os pilares, nós vamos aprender 2 roteiros de cálculo para 2 situações distintas, que compreendem todo tipo de situação que você pode encontrar para os cálculos dentro daqueles limites que a gente já falou de edificações de pequeno porte. E fundação serão as sapatas. Vamos lá. Vantagens do concreto armado. Como estruturas, no nosso país, o concreto armado ele é campeão. Na verdade, não é só no nosso país, né? No mundo inteiro, o concreto armado ele leva vantagem. Para se ter uma ideia, o único material que é mais consumido, mais do que o concreto, é a água. O segundo é o concreto. Né? Então, isso deve ter alguma razão. Então, aí eu listei algumas razões porque o concreto armado, ele tem aí a vantagem imensa em relação aos outros tipos de estrutura. Moldabilidade. Então, diferente de outros tipos de estrutura, vamos pensar assim, comparar com o que é mais básico aí para a gente. Estrutura de madeira e metálica. De madeira, a gente tem que obedecer os caibros, as toras, as vigas já prontas e que a gente pode cortar, alguma coisa assim, mas dentro daqueles limites da madeira que está ali diante da gente. Eu não tenho, por exemplo, como aumentar, né, se a madeira tem um determinado tamanho, se eu precisar maior, eu não posso fazer. O aço também, eu recebo da fábrica alguns perfis e é aquilo que eu tenho.
No caso do concreto, eu tenho assim, a liberdade total da moldagem. Então, é uma estrutura que tem grande moldabilidade. Posso moldar qualquer tamanho, qualquer formato que eu queira. Monoliticidade. O que é isso? Eu consigo fazer um todo monolítico, diferente de outras estruturas que eu preciso montar, e aí talvez nas ligações eu vou ou soldar, ou parafusar, ou fazer algum outro tipo de ligação. No concreto, eu posso fazer tudo monolítico, né? Uma só peça ligando os diversos elementos. Boa resistência à maioria dos tipos de solicitação. Isso, evidentemente, outros tipos de estrutura também podem ter boa resistência como o concreto. Mas esse também é um fator, né? Ou seja, o concreto não perde em comparação com os outros tipos de estrutura. Baixo custo de mão de obra e dos materiais. Veja, principalmente no Brasil, né, que não está tão desenvolvido, comparado com a estrutura metálica. A estrutura metálica é muito difícil, né, só em algumas situações mais específicas, como galpões, onde eu preciso vencer grandes vãos, é que o custo da estrutura metálica ela faz frente ao concreto armado. Né? Na maioria das vezes, o custo do concreto armado vai ser menor. Por quê? Porque o concreto armado exige uma qualificação da mão de obra muito menor do que de outros tipos de estrutura. Por exemplo, para eu virar um concreto, vamos usar um concreto betoneira, eu vou ter um servente, uma betoneira, passado o traço para ele vai fazer aquela mistura, depois vão carregar, vão lançar de acordo com as instruções nas formas, e eu estou fazendo a minha estrutura. A qualificação para fazer um trabalho desse é muito menor do que, por exemplo, numa estrutura metálica, o treinamento e a qualificação, por exemplo, de um soldador. Né? Um soldador, ele precisa de uma perícia muito maior para fazer uma solda bem feita. Isso, evidentemente, diminui o custo dessa mão de obra se ela não precisa de tanta qualificação. E os materiais também, fora o cimento, que é o mais caro, os outros são encontrados na natureza e tem uma disponibilidade abundante que torna o material barato. Uma vantagem também é que o processo construtivo do concreto armado é muito difundido e conhecido. Todos conhecem aí que qualquer pessoa já viu o pessoal batendo laje, fazendo concreto na rua, né? E não é ninguém especializado. Então, esse conhecimento também ajuda nas vantagens aí do concreto. Os gastos de manutenção numa estrutura de concreto são bem menores do que de uma estrutura de aço ou mesmo de madeira. Né? Os cuidados que eu preciso ter com a estrutura de concreto é muito menor. Tem algumas que sobrevivem aí, às vezes, sem praticamente nenhum tipo de manutenção. Então, os gastos com manutenção de uma estrutura de concreto é muito pequena, principalmente se ela tivesse sido construída bem feito e com os requisitos de projeto adequados. A estrutura, ela é durável, dependendo do modo como foi feita, ela pode ser pouco permeável. É lógico que os concretos feitos aí em vilas, etc., às vezes não tem essas características tão boas, principalmente de permeabilidade. O concreto tem a vantagem que esse tipo de estrutura, mesmo usando aço, eu não tenho grandes problemas com a corrosão das armaduras, porque o concreto envolve e protege. É uma estrutura muito mais segura contra o fogo do que, por exemplo, metálica e de madeira, né? A madeira
realmente suscetível ao fogo, e a metálica, ela pode ser levada ao escoamento muito fácil e vir a ruptura dela. Até pela robustez da estrutura de concreto, a estrutura de concreto, mais do que outras estruturas, é resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos e às intempéries também, né, os efeitos atmosféricos. Quais são as restrições do concreto, né? Ou a gente pode falar de desvantagens. Do concreto, né? Eu coloquei até só concreto, em vez de concreto armado. Porque o concreto tem baixa resistência à tração. Então, essa seria uma desvantagem. Dependendo de como ele é feito, eu tenho um grau de fissuração possível aí no concreto. Um outro probleminha do concreto, em comparado com os outros tipos, principalmente, é que o peso próprio dele é bem mais elevado. Então, por exemplo, uma coluna, uma viga de aço, para vencer o mesmo vão, ela pode ser muito menor, e, portanto, o peso ser muito menor também, do que uma viga, um pilar de concreto. O custo de formas para a moldagem do concreto também é o principal probleminha aí, né? Com o concreto. Eu preciso de formas, e as formas normalmente são caras, né? As formas de madeira é um problema, né? Para o concreto. E a corrosão das armaduras, né, dependendo aí de como o concreto é feito e depois como ela é feita a manutenção. Essas são as desvantagens, né? Vejam que são bem menores do que todas aquelas vantagens que a gente listou anteriormente. Além disso, essas desvantagens eu posso fazer alguma coisa a respeito, né? Com relação a problema de fissuração. Eu preciso fazer o uso correto de armaduras com barras de aço adequadas e a limitação de diâmetros, né? Ou seja, com o diâmetro quanto menor, principalmente para lajes, ele diminui a tensão na armadura e, portanto, problemas com fissuração, né? Então, eu tenho que fazer um uso adequado aí dentro dos limites que a norma estabelece, e nós vamos ver isso quando a gente for calcular as peças. Peso próprio elevado. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o FCK do concreto para conseguir dar uma enxugada na seção das peças, né? Então, isso é uma maneira de contrabalançar aí a questão do peso próprio elevado. O custo das formas, eu posso usar formas, se eu estiver usando formas de madeira, de melhor qualidade, de maneira que eu possa fazer um reaproveitamento em mais vezes, né? Ou usar formas metálicas, né? Mas isso acaba sendo mais útil ou em estruturas pré-fabricadas, ou se eu estiver fazendo uma estrutura com grande repetição, né, de peças. Aí as formas metálicas, elas têm a sua justificativa. Corrosão das armaduras. Eu posso fazer o controle de fissuração, tanto no processo de cura, que ajuda aí a diminuir o calor de hidratação e, consequentemente, a ocorrência de fissuras. E nós vamos ver durante o curso, principalmente no cálculo das peças, que eu devo fazer um cobrimento adequado da armadura. Isso também vai ajudar no combate à corrosão dessas armaduras. Vamos lá. A partir daqui, eu vou, bem rapidamente, mostrar as diversas características do concreto e que nós vamos usar no curso, né? Ou seja, vai ser o nosso dia a dia. Eu vou mostrar o que nós vamos ver, a linguagem. Quando eu falar disso, ninguém pode ficar espantado, né?
Então, decorem mesmo, né? Memorizem as informações, que elas vão ser importantes. Classe de resistência, né? Quando eu falo em classe de resistência, eu estou falando diretamente da resistência à compressão, mas esse é o termo que a norma usa. Nós vamos trabalhar apenas com o concreto, cujas classes de resistência estão no grupo 1, que é do FCK 20 até o FCK 50. A classe eu sempre designo pelo C de concreto e o número em MPa, né, da resistência à compressão. As classes de resistência são sempre de 5 em 5, então eu tenho aqui, né, C25, C20, C25, C30, C35, C40, C45 e C50. Aqui está em MPa na primeira coluna, na segunda em quilonewton por centímetro quadrado, e a terceira aqui, dos valores do concreto, ela está, esse FCD é o valor de cálculo. Nós vamos ver mais adiante como é que se chega nesses valores aí, né? Há uma aplicação de um coeficiente de segurança para esse cálculo. Resistência à compressão, né? O que a gente viu ali nas classes de resistência, mas vamos explicar um pouquinho mais sobre as siglas associadas à resistência à compressão. Então, a mais conhecida é o FCK, que é a resistência característica do concreto. Pode até dizer assim, é como se fosse a resistência real ou a resistência que a gente busca alcançar no concreto. Ela é aquela equivalente à resistência encontrada aos 28 dias, quando se rompe, então, o corpo de prova do concreto, né? Eu chamo aqui de FCJ 28. Por quê? A resistência que eu chamo FCJ é a resistência à idade de J dias, de uma quantidade de dias. Porque eu posso querer saber qual que é a resistência à compressão a 3 dias, a 7, né, a 14, a 21, principalmente quando eu estou procurando uma desforma mais precoce da estrutura, para que eu possa continuar a construção. Então, FCJ é a resistência a um determinado número de dias. Logo, como o FCK é a resistência quando o concreto tem 28 dias, então eu posso dizer que FCK é igual a FCJ 28. Tá? E FCD é a resistência de cálculo, ou às vezes também chamada de resistência de projeto. É o valor que eu vou usar nos cálculos das peças, ou seja, nos elementos estruturais. É o valor do concreto já aplicado o coeficiente de segurança. Isso nós vamos ver em detalhes em aula futura, né? Porque esse é um valor muito importante. Então, com relação à resistência à compressão do concreto, eu tenho FCK, FCJ e FCD. Né? Então, tem que lembrar bem. K, né? FC é resistência do concreto, né? Vem do inglês aí, force concrete, né? E K, característico, J tem a ver com dia, e D é de projeto, que em inglês é design, né? Então, são essas três variáveis aí que a gente vai trabalhar, principalmente FCK e FCD, né? Nem tanto o FCJ. Que FCJ é também quando eu trabalho na resistência de dosagem. A resistência à tração, o concreto, ele tem uma baixa resistência à tração, mas não significa que ele não tem nenhuma. Embora existam ensaios para também apurar a resistência à tração, primeiro, eles não são obrigatórios, e eu posso estimar ou calcular a resistência à tração a partir do valor que eu tenho da resistência à compressão.
Então, isso eu preciso porque tem alguns elementos de concreto, por exemplo, as vigas, que eu vou precisar fazer cálculos a partir da resistência ao cisalhamento. E quando uma peça está sendo cisalhada, nada mais é do que as suas fibras se movimentando em sentido contrário uma à outra, e nessa interface está ocorrendo tração. Então é importante eu saber quanto o concreto resiste à tração. Tá? Então, tem esses 3 itens aqui, né? A resistência à tração média do concreto, a resistência à tração inferior e superior. Todas elas têm uma correlação com o FCK e entre si, né? Então, você tem aqui, ó, a resistência à tração média, ela é 30%, né, 0,3, vezes o FCK elevado a 2/3. Então, eu vou ter o valor aí da resistência à tração. Então, um valor bem menor, bem pequenininho, se a gente comparar com a resistência à compressão. A inferior e superior, né, vocês conseguem observar daqui, a inferior é 70% do valor da média e a superior é 30% a mais do valor da média. Né? Então, mais à frente, nós vamos ter elementos que usarão esse cálculo da resistência à tração. Outro item aí que é uma característica do concreto, né, que é a elasticidade de qualquer material físico, né? O módulo de elasticidade do concreto, ele é importante eu conhecê-lo quando eu vou fazer a determinação das flechas, ou seja, quanto que uma peça de concreto vai embarrigar, né, vai criar aquela flecha, né, vai deformar. Eu preciso conhecer o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade também pode ser obtido por ensaio, mas, novamente, não é um ensaio obrigatório, como é o rompimento do corpo de prova da resistência à compressão. Então, eu posso obter, e a norma me fornece, uma formulinha que eu, a partir do FCK, veja que a resistência à compressão é a resistência mais importante do concreto. E a partir dela eu obtenho diversas outras informações, diversos outros valores. Então, eu posso calcular aqui a partir dessa fórmula aqui, né? Ó, raiz quadrada de FCK vezes 5.600 vezes alfa-E. Vai ser o módulo de elasticidade inicial. O alfa-E eu substituo dependendo do tipo de material que é a minha brita, né? Então, qual é a rocha originária da minha brita, né? O que a gente denomina aí de brita, de que tem aí essa pedra normal que a gente encontra nos depósitos de material, ela é feita de granito. Então, na maioria das vezes, a gente vai usar aqui o 1, que é a pedra, vamos dizer, padrão. Cálculo do módulo de elasticidade secante. Esse aqui é o que é o mais usado, porque ele estabelece a elasticidade já junto com os outros materiais constituintes, né? Por exemplo, junto com o aço. Então, eu pego o valor que obtive aqui na elasticidade inicial, né? Divido por 400, somo 0,8 e eu tenho o meu módulo de elasticidade secante, né? Esse é um dado, especificamente, que nós vamos usar no cálculo de flecha de lajes. Peso específico do concreto. O concreto simples, que o concreto tinha em torno de 2.400 quilos, 2.450, e aí varia de acordo com a mistura. Nós vamos trabalhar aqui com as unidades de peso, unidade de norma. Então,
nós vamos trabalhar com quilonewton, né? Newton é uma unidade de força. Então, concreto simples, né? Aí aqui eu tenho o símbolo do peso específico, né? Que é a letra grega gama, né? Então, o gama, né, do concreto simples é 24 kN por metro cúbico, e do concreto armado, né, o gama de Ca é 25 kN por metro cúbico, né? Esses são valores que são especificados em norma. Isso aqui está na NBR 6120, né? Mas podem ser adotados outros valores dependendo das características específicas de concreto, principalmente se eu for usar algum tipo de concreto pesado, que às vezes é usado em salas de radiologia, né? E também, por exemplo, se fosse fazer uma usina nuclear, né? Aí o peso do concreto é bem maior. Para finalizar, só uma apresentação aqui das normas que são aplicáveis, assim, só as principais, né? Lógico que cada uma dessas normas, às vezes, se desdobram em muitas outras, né? A norma mais importante aí, a mãe de todas aqui, é a 6118, que é projeto de estruturas de concreto. É uma norma bem extensa, né? Teve uma revisão recente, a norma de cargas para cálculo de estrutura de concreto, a 6120, ela antes tinha assim, umas 4, 5 páginas, hoje acho que tem mais de 70 páginas. Foi revisada e bem pormenorizada. Mas ela é basicamente uma norma que lista, tem tabelas e mais tabelas com peso dos materiais, para que eu possa fazer o cálculo das cargas de uma estrutura. A 8681 é uma norma que traz todo tipo de situação, em situação favorável e desfavorável, de segurança nas estruturas. E ela trabalha muito com a questão dos coeficientes de segurança. No nosso caso, a gente usa coeficientes de segurança muito simplificados, de modo que a 6118 ela já atende a gente, porque ela também discorre um pouquinho sobre o que a 8681 fala. A 8953 aqui, que é o concreto para fins estruturais, ela faz simplesmente aí uma classificação e uma divisão sobre como a gente pode classificar o concreto. É basicamente isso. E aí a gente está no concreto do grupo 1, conforme eu falei lá no início. A 7480 é a norma que lista todas as características e até quais são os padrões de fabricação para os aços para concreto armado. E a 7481 também é aço, né, para concreto armado, mas aquelas telas de aço soldada, muito usadas nas estruturas para lajes, né? Usa-se também bastante para pisos, para armação de pisos, mas eu posso também usar para lajes, principalmente laje treliçada, né? E a 14931, ela... Eu sempre gosto de colocar ela também como uma das normas, porque o projetista de concreto armado, embora ele não vá fazer a execução, é impossível ele não pensar na execução para fazer um bom projeto. Então, essa é uma norma que também precisa estar aí na visão do projetista de estruturas. As normas de aço estão em revisão, né? Então, provavelmente, nós vamos ter aí no próximo ano uma norma nova para aço de concreto armado.